Oi, gente! Eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Queria convidar vocês para acompanhar esse projeto de triângulos. Vai se chamar Jardim dos Triângulos. O pessoal estava me pedindo para fazer alguns blocos de patchwork. Eu não vou fazer um bloco para deixar ele assim solto por aí. Então eu criei esse design, esse projeto, para a gente fazer vários blocos usando apenas duas técnicas: a célula do triângulo perfeito e o voo do ganso. Vocês vão ver que dá para fazer uma infinidade de designs usando só essas duas células. Esse projeto tem apenas alguns dos designs que dá para fazer com elas. Elas são muito versáteis. Então é legal de aprender bem essa técnica para vocês poderem ter flexibilidade para fazer vários designs diferentes. Eu criei esse projeto com blocos de 24 centímetros, mas a gente vai aprender a calcular um por um. Então, se vocês quiserem fazer maior ou menor, vai ser muito fácil de converter para outros tamanhos. Esse aqui é o esquema do trabalho que a gente vai fazer. Para ficar bem interessante, eu coloquei, em vez das bordas para fora, eu coloquei elas para dentro. Porque como é um jardim dos triângulos, eu quero que tenha essa passagem entre os jardins, como se os triângulos fossem canteiros de flores. Vai ficar muito legal. Para fazer esse projeto, eu escolhi 4 tecidos. Um azul bem escuro, um azul mais claro, um palha e o branco que eu vou usar de fundo. Então, a gente tem essas 4 cores de tecido. Para fazer todo o topo do nosso trabalho, eu vou precisar de 70 centímetros do escuro, 1 metro desse azul mais claro, 40 centímetros do palha e 1,70 m do branco. Isso só para o topo. Depois a gente ainda vai precisar do forro e da manta. Eu já estou considerando no corte desse tecido azul aqui a quantidade que eu vou usar para fazer o viés de acabamento, que eu vou fazer com esse azul. Então, nesse 1 metro já tem todos os blocos, as bordas e o viés. Então, a gente vai fazer um bloco por semana. E a cada aula eu vou mostrar qual é o bloco que nós vamos confeccionar. Então, não perca nenhuma para poder fazer o painel inteiro. Já aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhuma aula. Ative o sininho para receber as notificações de quando a aula estiver no ar. Já deixa um like nesse vídeo. Deixa nos comentários o que achou e o que mais gostaria de aprender e compartilhe com todo mundo, porque quanto mais gente fazendo patchwork, melhor. E não esqueça de me mostrar aquilo que vocês estão criando a partir das minhas aulas. Coloca o hashtag PitucaVemVer e me marca na sua publicação com @PitucaSapeca. Não deixe de acompanhar. Esse é o bloco que a gente vai fazer hoje. É o bloco dos cantos do nosso topo de patchwork. Então, nós vamos fazer 4 deles. É o único bloco que a gente vai fazer 4 unidades. Os outros a gente só vai fazer uma vez. Então, para esse topo de patchwork, eu selecionei blocos de 24 centímetros. Então, vamos estudar um pouco esse bloco aqui para a gente entender quais são os cortes de tecido que a gente precisa para confeccioná-lo. Se ele tem 24 centímetros, e eu olhando aqui nesse bloco, eu percebo que ele é formado numa grade de 4 por 4, ou seja, são 4 colunas e 4 linhas. Se eu jogar um quadriculado aqui em cima, fica bem fácil de ver. Então, se ele tem 24 centímetros e a grade é de 4, eu vou dividir 24 por 4 e vou achar 6 centímetros. Isso quer dizer que cada quadrado desse, cada célula dessa, vai ter 6 centímetros, medida final costurada. Então, vamos verificar agora como é que a gente faz para calcular essa célula aqui, do triângulo perfeito. Essa célula, ela é formada por 2 cores de tecido, a branca e a azul clara. Então, eu vou ter que partir de quadrados dessas 2 cores, quadrados brancos e quadrados azul claro. Legal! Se eu sei que ela tem 6 centímetros, eu tenho que adicionar a margem de costura. No meu caso, eu estou trabalhando com 1,5, ou seja, 0,75 para cada lado.
então 6 mais 1,5, e eu tenho uma diagonal aqui, entre as duas cores. Então, sempre que eu tenho essa diagonal, eu vou acrescentar 1 centímetro por diagonal. Eu tenho só uma, então eu vou colocar mais 1 centímetro. Isso me dá um total de 8 centímetros e meio. Então, eu sei que para fazer essa célula, eu vou precisar partir de quadrados brancos e quadrados azul claro de 8 centímetros e meio. Mas, olha lá, quantas células dessa eu tenho no bloco? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 células nesse bloco. E cada célula dessa tem meio quadrado colorido. Então, aqui eu tenho meio azul claro, mais meio azul claro, mais meio azul claro. Então, se eu tenho 6 meios quadrados, eu vou precisar de 3 quadrados de cada cor. 3 quadrados de 8,5 por 8,5. Eu não vou cortar esses quadrados um por um. Eu vou fazer a técnica de faixas do triângulo perfeito. Então, qual vai ser o tamanho da minha faixa? Vamos lá. Para cada bloco, eu vou precisar de 3 quadrados de 8 centímetros e meio. Então, eu vou precisar de uma faixa de 25 centímetros e meio. Mas eu não vou fazer 4 blocos? Então, eu multiplico isso por 4. Então, eu vou precisar no final, para fazer os 4 blocos, de uma faixa de 102 centímetros do azul claro e uma faixa de 102 centímetros do branco, por 8,5. Faixas de 8,5, que é o tamanho do meu quadrado. Maravilha, a gente já tem todas as nossas células brancas e azul claro. Agora a gente vai pensar nas células que são brancas e azul escura. Elas são exatamente do mesmo tamanho, são quadrados de 8,5. Mas quantas eu preciso? Eu tenho uma célula, 2 células do meu bloco. E cada célula é formada por meio quadrado colorido. Então, para cada bloco, eu vou precisar de um quadrado branco e um quadrado azul escuro. Se eu vou fazer 4 blocos, eu vou precisar de 4 quadrados, ou seja, uma faixa de 34 centímetros de cada cor, do azul escuro e do branco. Agora a gente já tem toda essa parte dos triângulos perfeitos, tá faltando o nosso retângulo aqui da lateral. Então, esse nosso retângulo, com quanto ele vai precisar ser cortado? Eu não tenho 6 centímetros aqui? Então, aqui eu tenho como se fosse 2 quadrados, ó. Então, se aqui é 6, eu tenho 6 mais 6, eu tenho 12 centímetros. E aí, é só acrescentar a margem de costura. Então, 6 mais 1,5 da margem de costura, ele vai ter 7,5 de largura. E 12 mais 1,5 da margem de costura, 13,5 de comprimento. E eu vou precisar de 2 para cada bloco. Então, cada bloco eu vou precisar 2 retângulos, eu preciso de 4 blocos, eu vou ter que cortar 8 retângulos desse branco aqui. E aí só fica faltando essa célula grande aqui, que também é um triângulo perfeito, só que ela é maior. Então, vamos lá. Se eu sei que aqui tem 12 centímetros, eu vou ter que partir de quadrados. Quadrados de quanto? De 12, mais 1,5 da margem de costura, mais 1 dessa diagonal aqui. Eu vou ter que partir de quadrados de 14 centímetros e meio. Um quadrado azul escuro e um quadrado branco. Só que aqui nesse bloco eu só tenho meio quadrado e eu preciso de 4 blocos. Então, meio quadrado vezes 4 blocos, eu vou precisar para todos os 4 blocos somente de 2 quadrados. 2 quadrados azul escuros e 2 quadrados brancos. E com isso, a gente termina os nossos cálculos e podemos partir para a costura. Agora, com as faixas prontas, a gente vai traçar
Eu gosto de traçar na clara, porque aí fica mais fácil de enxergar na hora que for costurar. A gente não tem que fazer quadrados de 8,5, então eu vou marcar os quadrados de 8,5 que eu preciso aqui com lápis pelo lado do avesso e vou traçar uma diagonal de ponta a ponta em cada um desses quadrados, vai e volta, porque assim eu consigo costurar de uma vez só na máquina. E eu vou passar uma costura a um pé de máquina de distância dessa diagonal, uma para um lado e uma para o outro. Então, eu vou pegar essa faixa que já está marcada, colocar direito com direito e ir para a máquina e fazer a costura de todos os meus triângulos de uma vez só. Vou fazer isso com a nossa faixa de 8,5 no azul claro, o branco com o azul escuro e também na nossa faixa maior com o azul escuro de 14,5 centímetros. Que a gente só vai precisar de 2 quadrados para os 4 blocos, então eu tenho os meus 2 quadrados e a diagonal para costurar um pé de máquina de distância de cada lado. Com as faixas costuradas, então passei uma costura em cada lado da diagonal que a gente tinha marcado, que no azul dá para ver bem, então elas já estão todas costuradas. E agora a gente vai cortar exatamente em cima dos riscos, de todos os riscos. Então, nós vamos cortar e separar o quadrado e depois separar na diagonal, separar os triângulos. Então, a gente vai cortar todas as faixas em cima de todos os riscos que a gente fez com o lápis. Quadrado. Triângulo. Quadrado. Triângulo. Então, a gente vai cortar tudo e a gente vai acabar com essa célula aqui, que é o que a gente quer, do triângulo perfeito. E aí, eu vou passar com as costuras abertas, tirar essas orelhas, pra gente poder começar a montar o bloco. E lembre que a gente vai precisar dos nossos retângulos brancos também, 8 deles, 2 para cada bloco. Com todas as células prontas, a gente pode começar a montar o nosso bloco. Então, nós vamos posicionar os nossos triângulos perfeitos aqui no formato do bloco. Então, esses pequenos que vieram da faixa de 8,5, todos com o triângulo colorido voltado para o mesmo lado. O grande com o colorido voltado para dentro e os nossos retângulos brancos. Então, já temos todas as partes do bloco. E aí, para costurar, nós vamos costurar como se fosse um forpete. Então, nós vamos separar essas 4 áreas aqui. E aí, nós vamos começar a costurar os segmentos. Então, eu vou costurar esse aqui nesse, esse nesse, vou formando aqui duplas, esse nesse, e esse aqui nesse quadrado.
Então, agora, a gente vai começar a juntar essas duplas em grupos de 4. Então, eu vou costurar essa faixa nessa. Essa faixa nesse retângulo. Essa faixa nesse retângulo. E eu vou ter como se fossem 4 células aqui. E agora é só montar um forpete. Costurar essa faixa nessa. E esse nosso quadrado, nesse quadrado aqui, de baixo. E agora, para finalizar o bloco, eu só uno essas duas metades, tomando cuidado nos encontros. Então, é sempre importante tomar cuidado em todos esses encontros a hora que estiver costurando. Então, para facilitar esses encontros, eu gosto de fazer o seguinte: eu tenho que costurar essa faixa nessa. Então, eu coloco na posição que elas têm que ficar e direito com direito. A linha de costura, ela tem que passar exatamente nesse bico aqui, nessa pontinha desse bico, de um lado e aqui do outro lado também. Então, esse é o primeiro ponto que eu vou tentar encaixar nas duas faixas. Então, o que eu costumo fazer? Eu pego meu alfinete e coloco ele aqui, bem na pontinha onde eu quero que encaixe uma com a outra, ó, na faixa de cima. Então, ele tá saindo aqui do outro lado, na pontinha, ó. Entrei na pontinha, saindo na pontinha aqui do outro lado. E eu vou pegar e encaixar com a ponta do triângulo de baixo. E aí, eu sei que esses dois pontos tem que estar bem encaixados. Coloco o alfinete aqui na linha da costura. E depois acerto o restante da faixa. Então, o primeiro ponto que eu sempre pego e encaixo é esse ponto onde tem que ter o encontro dos bicos. E eu uso essa parte do alfinete, passando pela pontinha aqui e encontrando na pontinha do outro lado, para poder ter certeza que elas estão alinhadas. E aí, sim, eu vou passar uma costura pé de máquina aqui, passando bem nessa ponta. E finalizado o nosso bloco inteiro costurado. E lembre-se, com os cortes que a gente fez, nós vamos conseguir fazer 4 deles. Então, já temos o primeiro bloco pronto para o nosso Jardim dos Triângulos. Lembre-se que esse aqui nós vamos fazer 4. Os próximos é um de cada um. Eu espero vocês na próxima aula com um novo bloco. Um beijo da Pituca Sapeca.